Quem convence, enriquece. Nesta formidável obra, Napoleon Hill, que por meio de seus livros demonstrou a milhões de pessoas o caminho para o sucesso, revela o elemento mais poderoso de sua célebre fórmula, a arte da persuasão. Atitude mental positiva. Sua mente é o único elemento que é possível controlar. Ou você a controla, ou cederá o comando a forças externas. Se isso acontecer, sua vontade nunca poderá levá-lo a um resultado satisfatório. Abrir mão desse controle implica permitir que a mente perca eficácia e seja como um membro gangrenado. Portanto, lide com qualquer situação que surja diante de você. Lembre-se, no entanto, que não é viável lutar contra as situações, pois elas são fatos. A positividade ou a negatividade dependerá apenas da sua reação. Quem mantém uma atitude mental positiva reage de modo consciente e refletido, de acordo com as especificidades de cada situação. Lembre-se de ser realista, optando por reagir do modo mais condizente com seus interesses e dominando a situação, por mais adversa que esta possa parecer. O poder do divino no ser humano. Todas as pessoas possuem um certo grau de genialidade que, quando disciplinado, permite realizar feitos de grande valor e prestar serviços relevantes à humanidade. Quando você explorar suas enormes reservas de ambição e energia, obterá um formidável impulso para atingir o sucesso. As sementes da bondade conferem aos seres humanos, quando guiadas pelo caráter e potencializadas pelo amor ao próximo, o poder divino de viver uma vida repleta de significado e valor. Fé onipresente. Todas as pessoas precisam ter fé para serem vitoriosas. Um ser humano sem fé não tem esperança. O princípio da fé se dá no instante em que brota no coração a convicção inabalável de que há algo confiável e infalível. Esse algo deve ser em todos os sentidos pessoal. Existe um gigantesco poder na fé. Ela pode levar você aonde Deus quer. A sua posição é tão pessoal quanto você como indivíduo. Existe um lugar e um trabalho perfeito para cada pessoa. O seu trabalho e o seu lugar não são do seu próximo e vice-versa. Por isso, quando crê em Deus, você começa a crer em si mesmo. Uma vez que a fé, por definição, é um pensamento, cada chamado para ela consiste em um convite para crer no poder do seu próprio pensamento acerca do Criador. A lei da individualidade dos seres humanos se insere na lei da liberdade, pois quando realmente entender o seu valor individual, verá que a mesma lei é válida para todas as demais pessoas. Valorize a individualidade dos outros, tanto quanto valoriza a sua. Crer em Deus levará você a acreditar mais em si mesmo e em seus semelhantes. Essa é a base da fé onipresente. A personalidade persuasiva. A personalidade é o resultado da articulação de suas características espirituais, mentais e físicas, que o distingue de todos os outros indivíduos. Esse fator determina se você será estimado ou não pelos seus interlocutores. A fala é a ferramenta pela qual você comumente demonstra sua personalidade. Assim, o tom de sua voz deve estar sob controle, podendo ser modulado ou alterado para comunicar o significado que você deseja a cada momento, adicionando-se às palavras e frases utilizadas. Uma vez que a sua voz é a mais direta expressão do seu ser, é imprescindível ter muito cuidado, empregando-a sempre da forma mais favorável. A necessidade de controle. Por meio da autodisciplina, é possível alcançar o controle de suas emoções. Para desenvolver uma personalidade agradável, você deve controlar emoções negativas como medo, superstição, irritabilidade, ódio, vingança, ciúme, raiva, ganância e inveja. Todavia, há emoções positivas que também devem ser controladas na medida em que seu sucesso também é prejudicial para quem deseja ter uma personalidade persuasiva. Amor, otimismo, simpatia, sexo, lealdade, desejo, esperança e fé. Além disso, nosso autor menciona 3 passos essenciais. Ser humilde. A humildade é uma consequência do entendimento de que as bênçãos do Criador são dádivas destinadas a toda a humanidade. Utilizar vestimentas adequadas. O indivíduo mais bem vestido, em geral, é aquele cujos acessórios e roupas são tão bem selecionados e o conjunto é tão harmonioso que a pessoa em questão não permite atrair atenção indevida. Investir na apresentação pessoal. Trata-se de combinar distintas características, como preocupação genuína com o bem-estar dos outros, oratória eficiente, atitude mental positiva, gentileza no trato, versatilidade, senso de humor, adequada escolha de palavras, etc.
Ser ético. Jogar limpo é extremamente importante, pois inspira outras pessoas a colaborarem de forma amistosa e demonstra sua honestidade e bom caráter, traços indispensáveis para uma personalidade persuasiva. Dividendos positivos da prestação de serviços. Um dos fenômenos mais importantes da vida e que acontece praticamente sem exceção e desde o início da história humana na Terra é o que Hill chama de lei da compensação. Os esforços retornam para fortalecer e sustentar a pessoa que vai além do que está sendo paga para fazer e se dedica a prestar mais e melhores serviços. Esse retorno nem sempre procede do indivíduo a quem foi oferecido o serviço ou dádiva. Na prática, o mais frequente é que não venha. Mas o retorno de alguma forma sempre vem e na mesma medida. Talvez cedo ou tarde, mas uma coisa é certa: a recompensa virá. A palavra, o presente, a atitude, a dádiva. Não se esqueça dessa lei universal da vida. Tudo o que você faz, um dia volta para você. O Manual do Supervendedor. Napoleon Hill divide com os leitores os segredos dos vendedores de sucesso. Ele compila essas lições em pontos de fácil entendimento, ressaltando que se referem às qualidades indispensáveis para que você deixe de ser um bom vendedor para se tornar um supervendedor. Confira. Conheça o seu produto. Você deve analisar cuidadosamente até estar familiarizado com todos os detalhes do serviço ou produto que comercializa. Acredite em seu produto. Não há como ter sucesso vendendo um item em que você não acredita ou que não entende. Ofereça apenas os produtos mais adequados a cada comprador. Não tente vender um Rolls Royce para alguém que, independentemente de seu potencial financeiro, deveria adquirir um Dodge. Nunca tente obter mais do que realmente vale o seu produto. É melhor manter a boa vontade e a confiança do cliente do que lucrar alto em uma venda isolada. Conheça o comprador potencial. Analise o caráter do cliente e descubra quais razões são marcantes para comprar. Categorize o comprador potencial. Não tente fechar uma venda até que tenha categorizado adequadamente o comprador potencial, conhecendo de antemão sua capacidade financeira, necessidades e motivos. Neutralize a mente do cliente. Nunca tente efetuar uma venda até ter preparado o cliente para o desejo de adquirir o seu produto. Dominando o poder da mente. O pensamento tanto pode ser o mais favorável como o mais desfavorável dos poderes à sua disposição. Isso dependerá, obviamente, de como você o utilizará. Por meio desse poder, os homens construíram grandes civilizações e impérios. Pelo mesmo poder do pensamento, outros homens destruíram impérios como se fossem feitos de barro. Todas as criações humanas, ruins ou boas, são primeiramente criadas no pensamento. Todas as ideias são geradas por ele. Todos os desejos, objetivos e planos são engendrados no pensamento. Ele controla todas as formas de energia, pois é uma fonte de energia unida à inteligência. Todos os problemas humanos podem ser solucionados pelo pensamento. Quando utilizado convenientemente, é o melhor remédio para todas as enfermidades físicas. Seu potencial terapêutico não tem limites. Os homens passam a vida toda buscando riquezas e bens materiais, sem entender que a fonte da riqueza pode ser controlada por eles. Você também pode dominar o poder de sua mente. Como? Mais uma vez, Hill tem a resposta. Reconheça os fatos, tanto os ruins quanto os bons, e assuma a responsabilidade de organizar e separar ambos, usando os que servirem às suas necessidades e descartando os demais. Não se impressione com o senso comum. Não aceite ser escravo de suas emoções. Viva entre as pessoas, mas não lhes conceda o privilégio de intervir em sua forma de pensar. Antes de formar uma opinião, faça análises sóbrias e estude cuidadosamente os fatos. Não se desvie de seus objetivos por causa de um fracasso temporário. Observe as leis eternas da natureza e se adapte a elas. Ao rezar, peça mais sabedoria e jamais insulte o Criador, pedindo para burlar alguma lei natural ou exigindo algo sem oferecer nada em troca. Não se permita sentir inveja de ninguém e busque ser rico nos valores que realmente importam em sua vida. Notas finais. Um dos aspectos que mais chama a atenção dos leitores de primeira viagem das obras de Napoleon Hill certamente é sua insistência no poder da generosidade e da caridade. Suas lições apontam o caminho para uma vida de riqueza e abundância. Contudo, nem mesmo o maior sucesso financeiro pode fazer com que o indivíduo mesquinho e egoísta encontre a verdadeira felicidade.